noite, nossa saudação a você que acompanha o programa Igreja.com da Diocese de Barretos, levado ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h50. Hoje, dia 21 de outubro, nós estamos aqui já pela terceira vez com a Lucila, que é do Tribunal Eclesiástico Diocesano, e é um assunto que, de fato, é interessante, nós pedimos que ela voltasse, porque sobre essa questão da declaração de nulidade do matrimônio, muitas pessoas têm dúvidas e o tribunal tem apenas 2 anos aqui em Barretos. Então ela já vem prestando esclarecimentos para nós nas semanas anteriores e hoje, boa noite Lucila, nós gostaríamos que você aí nos falasse sobre uma deixa que nós ficamos no programa passado, que era a questão da duração de um processo. A pessoa entrou com um processo pedindo a declaração. No último programa você nos explicou que tem muitos assuntos, tem testemunhas, tem juízes para analisar caso a caso e pode ter ficado então alguma dúvida sobre a duração desse processo. Quanto tempo a pessoa vai ter que esperar? 1 mês? 6 meses? 2 anos? Boa noite. Antes de tudo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, nesse programa. Como nós falávamos nas semanas passadas, sobre a possibilidade de ser declarado nulo o matrimônio canônico, religioso da igreja, essa dúvida da duração de um processo é sempre frequente, porque muitas vezes as partes nos procuram e falam assim, eu gostaria de me casar novamente, porque a maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que já estão numa segunda união. Então gostariam de regularizar essa segunda união. Para quê? Para poder comungar, para poder participar mais ativamente da igreja, para poder batizar, tem tantas outras coisas, Então, e aí muitas vezes eles falam assim, mas vai durar muito? Eu sempre falo assim, depende do processo. Por quê? Porque até 2015, antes de 2015, existia somente uma forma de processo, que era a forma do processo ordinário que nós chamamos, que era um processo que era um pouco mais demorado. Por quê? Porque você tem que ouvir as partes, você tem que fazer a contestação da lide. Por quê? Porque são 2 partes, normalmente, é o demandante e o demandado, são 2 pessoas, então a gente tem que ouvir as 2 versões dos fatos. Com o Papa Francisco, ele instituiu em 2015, com o motu próprio, o processo breve, que ele fala o breviorum, que é o processo mais rápido, mais breve, o próprio nome já diz. Qual que é a diferença desses 2 processos? O processo breve não é todo caso, todo matrimônio que pode passar por esse processo breve. Existem algumas características específicas. Por exemplo, a gente cita assim, alguns casos mais eclatantes. Casou porque foi obrigada, porque se não casar, estava grávida. Então, ou casava ou tinha que ir embora de casa, ou tinha que abortar, ou tinha que... Então, quer dizer, casou para poder manter esse filho, Então, muitas vezes acontecia isso antigamente, e às vezes até acontece até hoje, Nessas famílias mais tradicionais, ter uma filha, Casou obrigado, não foi de livre, espontânea vontade. Ter uma filha grávida era uma coisa assim, exagerada, Era um drama, era até mesmo uma vergonha para a família, Então, muitas vezes casou por isso. Ou, por exemplo, o casamento durou 2 meses, 3 meses, uma brevidade desse casamento, Passaram poucos tempos juntos. Ou casou porque estava enganada. Uma das partes... Tem vários casos, imaturidade também. Sim, aí depende, Para o breve, a imaturidade não entra, mas para o breve, não. Por quê? Porque o breve são esses casos, mas assim, que às vezes a gente não precisa de tantas provas, Basta a gente se ver a nulidade mais claramente. Porque o processo, como a gente falava já no início, não existe muitas vezes provas palpáveis. Nós temos provas que é a moralidade, a prova moral que nós falamos, Que você chega a essa certeza, da declaração de nulidade através dos fatos, através de testemunhas. Mas esse breve vai durar quanto tempo? Então, o processo breve, normalmente, é aquilo que o Papa fala, teria que ser o mais rápido possível, Normalmente em torno de 3 meses a 6 meses.
O processo breve de 3 meses? De 3 meses já aconteceu já. Por quê? E a diferença do processo breve para o processo ordinário é que no processo breve não existe duas partes. Existe uma única parte, porque os dois estão entrando com o processo. Então eu até brinco. Imagina que se a gente fosse fazer uma comparação com o civil, seria o processo breve, seria o consensual, o divórcio consensual que tem no civil, né? Se a gente fosse comparar. E o processo ordinário seria o litigioso. Porque no processo breve é quando os dois, eles vão assinar juntos os documentos, eles vão participar juntos. E no dia da audiência, os dois estarão presentes juntos. Vamos pedir uma testemunha, 2 testemunhas, mas eles vão estar juntos. Então as partes, elas sabem aquilo que aconteceu. Sabem, por exemplo, casaram porque foram obrigados. Casaram, mas um enganou o outro, passou pouco tempo junto, a brevidade desse casamento, então esse vai ser o processo breve. E o ordinário, ele já é então mais extenso? O ordinário é mais extenso por aquilo que eu falava no último programa. Por quê? Precisamos fazer o contraditório e ampla defesa. Então vai fazer a contestação da lide, vai ser chamada a outra parte, vai ser ouvida todas as testemunhas, que no mínimo aqui no nosso tribunal nós pedimos 3 para a parte demandante e a parte demandada pode colocar mais 3 se ela quiser. Então o total serão em torno de 6 testemunhas. Então, seria esse ordinário que nós falamos, litigioso no sentido assim. Porque muitas vezes a outra parte não é de acordo com aquilo que uma está falando. Por exemplo, uma fala que casou porque achava que amava, o outro fala que não, aí vira aquele rolo entre eles. Então, por isso que a gente precisa ter esse ordinário. E a duração do processo ordinário, normalmente o PAP ele pede que não deveria passar de 1 ano. Mas, só que muitas vezes não depende da gente a duração desse processo. Por quê? Porque quando principalmente o ordinário, nós temos que fazer citação para outra parte. Imagina que, atualmente, a demandante, ela mora aqui em Barretos. Então, ela vai entrar com o processo aqui em Barretos, ou até mesmo na Diocese de Barretos, né? Só que a outra parte mora lá na Bahia, lá no estado da Bahia. Nós temos que mandar para o tribunal de lá para ouvir essa outra parte. Então, por isso que muitas vezes essas cartas precatórias que nós mandamos é o que faz o processo demorar. Porque imagina que onde pode entrar, né? Isso é uma pergunta às vezes que é muito clara. Onde eu posso entrar? Eu fui casada lá em São Joaquim da Barra, não sei de onde. Pode entrar aqui? Pode, se a parte mora aqui. Então tem que ter ou o domicílio, ou quase domicílio das partes, ou onde a parte demandada mora, que seria a outra parte, ou onde aconteceu o casamento, onde estão a maioria das provas. Então, por exemplo, eu fui casada lá na Bahia, eu morei lá na Bahia, mas atualmente eu moro aqui em Barretos. Então pode entrar aqui por Barretos, o tribunal é competente. Mas num resumo, mais ou menos de 1 ano em diante? O processo ordinário normalmente é em torno de 1 ano. Pode sair um pouquinho antes? Pode, mas normalmente é 1 ano. Está quase terminando o programa, mas eu ainda queria te fazer mais uma pergunta. Se uma das partes não quer que a outra consiga a declaração de nulidade, o processo ele caminha, é um processo. Não adianta querer das partes. Por quê? Porque, igual eu falei, aqui nós não estamos para julgar se a parte é verdadeira, se a parte não é verdadeira. Não tem como uma pessoa impedir. Nós não estamos aqui para julgar as partes. Nós estamos para ver de nulidade. Nós estamos para ver o matrimônio. Ótimo. Aconteceu o matrimônio? É válido. Não aconteceu, ele pode ser declarado nulo. Bem, como iniciar o processo, já foi dito em programas anteriores, a pessoa pode procurar tanto o Tribunal Diocesano, na Cúria Diocesana, né, para seus primeiros esclarecimentos, tirar dúvidas. Também pode começar na própria paróquia, conversando com o padre, e o padre vai encaminhar também esse caso. Nós agradecemos demais a Lucila por esses esclarecimentos. Olha que foram 3 programas nossos aqui do igreja.com a respeito desse assunto e eles estão disponíveis aí nas nossas plataformas do Facebook e do YouTube. Nosso agradecimento, Lucila, boa noite. Esperamos ter você aqui em mais oportunidades. Eu que agradeço. E sempre assim o programa igreja.com, trazendo assuntos referentes aos valores cristãos para a nossa melhor caminhada de fé. Boa noite, fique agora com o telejornal Lombardes News.